Olá, Nóbrega, tudo bem? Quanto tempo, bom ter você aqui com a gente nessa primeira live do ano. O Zé já tá entrando aqui. Gilmar, olá Gilmar, tudo bem? Oi, Georgia. Peraí, deixa eu já assinar para todo mundo. Pronto. Olá, Tiago, seja bem-vindo. Olha o Zé aí. Oi, Boa Zé, tudo bem? noite, Micaela. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Todo mundo ótimo, muito bom a gente estar Maravilha. começando aqui. Pois é, as lives voltaram, a gente está com um monte de gente aqui querida que segue a gente, que está sempre nas lives. Julian, Fabi, Grande, Júlia. Andrei, Forte abraço, sejam, Júlia e família. Tudo bom? sejam todos muito bem-vindos aqui, gente. A gente está muito animado, né? Porque a primeira live do ano, a gente começa agora as nossas lives todas as terças-feiras. A gente demorou um pouco, claro que semana que vem vai ter carnaval, então a gente vai dar um break, vocês vão estar aí aproveitando. Mas a gente está voltando para justamente começar a debater nesse ano que começou com o aspecto tributário em alta, né, Zé? Pô, muito em alta, né, minha amiga? Muito em alta. Não faltam novidades. Não faltam novidades. A gente estava até comentando antes dessa live que talvez seja tempo muito pequeno para a gente abordar a quantidade de assuntos, né, que a gente tem pela frente. Mas vamos vendo aqui que, à medida do que for necessário, a gente vai debatendo em outros eventos. Lucas, seja bem-vindo. Estou vendo aqui que a Duda Bose, minha aluna, está aí, querida. Seja bem-vinda. Laura também. Olha, um monte de gente querida aqui. Muito bom ter vocês com a gente. E, Zé, enquanto a Tati está entrando, eu queria, e Gabi também, outra aluna nossa, queria saber o seguinte: o que você está achando, Zé, dessa repercussão miserável da coisa julgada? A gente teve manifestação do Barroso, manifestação do Fux, uma loucura. E aí, o que você acha? É. Pois é, né, minha amiga? É tema sempre difícil quando você vê dois juízes tão experientes tendo posições tão divergentes, né? Nessa daí, eu sei que talvez a gente não convirja tanto, mas nessa eu estou um pouquinho mais com o Fux, sabe? Vamos lembrar que, no mérito, ambos votaram da mesma forma, ambos entenderam que uma nova decisão do Supremo constituía um novo direito, e o ponto de divergência principal entre eles diz respeito exatamente à não modulação, né? E eu acho que não ter modulado, além de talvez não ser a posição técnica mais precisa, e existem diversas discussões aí, talvez não seja a posição mais honesta quando você pensa no Supremo que demorou 16 anos para dizer o que disse, entendeu? Para um Supremo que até outro dia ainda se segurava na súmula 343. Então, as mensagens desse Supremo, principalmente o ministro Barroso fala em aposta. Eu, eu, eu achei assim muito pesado tratar as coisas dessa forma. Eu acho que nem tanto o ministro Fux, ao colocar a coisa julgada num altar sagrado, porque eu acho que ocupa a mesma, a mesma hierarquia, a mesma importância da isonomia. Olá, Oi, Tati, boa noite, minha gente, amiga. tudo Boa bem? noite, Como é que vocês querida. Tudo estão? bem? Bom estar aqui com vocês em 2023, retomando Pois as é, muito bom. atividades. Primeira live aqui do ano, né? A gente juntos aqui para debater. Eu estava comentando pro Zé como é que esse ano começa rico de debates na área tributária, como a gente tem desdobramentos, como a gente, inclusive, está sendo obrigada a revisitar alguns conceitos e algumas fixações de entendimento que foram feitas em 1990. E a gente está voltando agora a revisitar. Então, está sendo muito interessante essa experiência, né? É isso, com certeza. Foi um início de ano agitado, com muitas novidades. E acho que com isso, né, nesse cenário, a gente não podia ter escolhido outro tema para falar, senão fazer um panorama do que o ano reserva para a gente, né? Exatamente. E todos Aliás, os poderes, né, meninas? E todos os poderes. Tem questão no legislativo importante,
houve atos normativos e atos mais administrativos, por assim dizer, do executivo, que podem ser, no mínimo, conversados, aqueles decretos no fim do ano, a revogação dos decretos no início do ano, as MPs, principalmente a 1159 e a 1160, mas eu não consigo evitar de achar que a cereja no É a bolo coisa é realmente o julgada. tema que a Mila trouxe. É a coisa julgada, irmã. Eu não sei se é a coisa julgada ou a coisa julgada e o voto de qualidade, porque os dois eu vou te falar um negócio. O voto de qualidade começou o ano, ó, bombando, né? É verdade, eu acho que esses dois temas são o que estão pulsando nesse momento. Eu, particularmente, acho que eu tenho uma posição contracorrente nesses dois temas. Então a gente vai adorar vir. Agora, antes de qualquer coisa, eu gostaria de perguntar para todo mundo que está aqui com a gente, os 22 seguidores aqui que estão assistindo a nossa live, se essa é a primeira live que você está assistindo, o Tributário em Jogo. Eu sei que o Fernando Nóbrega com certeza não é, porque ele está sempre aqui com a gente. Não é isso, Aliás, Nóbrega? obrigada aí pelo endosso de sempre. Não é? Então, digam aqui, conta pra gente se essa é a primeira live, se não, pra gente ter uma noção de vocês aqui que estão acompanhando. Agora, vamos retomar o tema da coisa julgada. E o Zé estava dando uma introdução dizendo que ele está se colocando mais do lado do posicionamento do ministro Fux, justamente porque ele entende que a modulação era uma coisa importante a ser feita nesse caso. E você, Tati, o que você acha? Barroso, Fux? Assim, eu estava vendo até o pronunciamento do Fux, achei, né, com bem, bem ali, forte, né, digamos assim. E eu, na verdade, acho que esse é um caso difícil. Ele é, por definição, um hard case, tanto no mérito quanto na modulação. Eu confesso que antes, né, quando a gente só estava na perspectiva de ser julgado, quando estava em pauta e tal, eu aguardava pela modulação e eu achava que era a posição mais razoável, principalmente considerando todo o histórico do Supremo de atuação recente em alguns casos tributários em que foi aplicada a modulação de efeitos com um raciocínio bastante amplo, um raciocínio bastante progressista, que eu tenho dito que é progressista porque está permitindo a aplicação de uma regra que é excepcional por natureza. E aí, por isso, eu estava nessa posição de aguardar a modulação, achando que esse seria o posicionamento mais razoável. Porém, após o julgamento e após todo esse desenrolar nesse sentido de não modular, eu comecei a tentar entender por que não modular. Eu confesso que eu entendo o fundamento ali também. Então, ele é, por definição, aquele hard case, que você tem bons argumentos para os dois lados. E tudo depende da motivação, dos fundamentos apontados, da construção do raciocínio, da adequação metodológica. E, nesse sentido, me parece razoável a não modulação, salvo por um aspecto, que é a comparação, a análise comparativa da não modulação nesse caso com a modulação em outros casos de relevância tributária, de matéria tributária. E aí eu fico aqui pensando com os meus botões quais são os critérios para modular. A questão orçamentária sempre vai ser o aspecto que determinará uma modulação, ou será que existem outros valores que a gente vai ponderar? E isso pensando assim, Mila, com certeza tem a hipótese, né, do CTN, não, misturando aqui os diplomas, do CPC, de haver modulação dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade quando você tem superação. E essa é uma hipótese, mas essa é a hipótese de modulação que o CPC resolveu disciplinar. Mas a gente tem modulação desde antes de termos a previsão normativa. Então, isso não significa... Então, haver lá essa previsão não significa que outros aspectos não poderão ser considerados para cogitar uma modulação ou a não modulação num determinado caso concreto. Mas esse foi o meu... Essa é a minha posição no momento. Eu entendo. Mas eu tive uma quebra de expectativa porque eu achava que o posicionamento razoável seria modular. Entendi. Eu já digo o seguinte, sou intermédio entre os dois.
né? Na verdade, o que eu acho? É engraçado que esse caso, particularmente, o caso de fundo, né, que gerou toda essa discussão da coisa julgada, é um caso que eu acompanhei muito de perto, porque nessa época eu estava fazendo mestrado em Brasília. O meu orientador era o Gilmar. E ele sempre teve essa posição que ele externou agora, desde a época do julgamento da própria ADI. E eu me lembro dele explicando isso para mim, dizendo, olha, na verdade, para mim é muito claro que você tem um efeito imediato, levando em consideração que você tem uma alteração do contexto fático normativo. Sim. Então, a coisa julgada ela não pode valer para o futuro com essa força. E aí é uma coisa que a gente coloca também, que eu acho que é interessante a gente refletir, né? Até pela quantidade de matérias que têm sido publicadas, que eu acho que existem dois pontos aqui que a gente tem que pensar, independentemente da modulação, tá? Que eu acho que é um debate por si só bastante complexo. Agora, a questão técnica em si, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm tem que ver muito com a sua formação e, mais ainda, com a alteração de modelo mental. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, a gente que é mais antigo, né, vamos dizer assim, a gente se formou numa época que o sistema positivo, ele imperava de uma forma muito objetiva. Então, a coisa julgada, ela era, como falou bem o Fux lá na declaração dele, uma coisa quase sacramental, né? Ou seja, a gente imagina determinados elementos processuais de uma forma muito mais pesada num sistema positivista. Por quê? Porque quem faz as leis é o legislativo e a gente tem uma estrutura bem separada entre os poderes de uma forma muito mais clara. A gente começou a ter, e isso não foi agora, né? Foi desde a Emenda Constitucional 45, uma predominância maior da força dos precedentes. Então, começou a sinalizar na 45 a entrada desse sistema, né? E ele se consolida com o CPC de 2015. Tanto que, em 2007, eu conseguiria falar do resultado do Supremo hoje, tá? Para controle concentrado. Jamais faria esta mesma interpretação em 2007, 2008, 2009 para controle difuso. Porque isso foi uma construção que veio com o CPC de 2015, indubitavelmente, aliado a desdobramento da Emenda Constitucional 45. Então, assim, se a gente tem um modelo muito positivista, fica muito difícil entender uma quebra da coisa julgada de forma automática. Eu preciso necessariamente aliar a propositura de uma ação para que, a partir daí, a gente consiga ter a quebra dessa coisa julgada para sempre. Veja quem para frente. Agora, veja que a discussão é sempre do para frente. A gente não está falando de você voltar, de constituir tudo. Eu já vi gente falando nisso, pelo amor de Deus, né? Porque aí seria selva. Aí acaba o Supremo Tribunal Federal, acaba o Congresso Nacional, vamos todos para a selva viver, que é mais tranquilo, né? Bom. Então, não é isso. A gente está falando só dali para frente. Então, a questão é, vou ajuizar uma ação, não vou ajuizar uma ação, né? Se você está na linha mais de precedente, de fato, você entende que é uma substituição. Eu estou, por meio de um novo precedente, trazendo como se fosse um novo comando normativo, porque os precedentes hoje... Exatamente, uma nova lei. Resumiu bem. A gente está trazendo um novo comando normativo que vai mudar aquela situação jurídica que tinha sido fixada lá na época da coisa julgada, né? Posso só interromper para só resumir aqui? É porque é muito fácil conduzir a nossa mente para a conclusão do que seria factível se a gente não tivesse um julgamento de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Mas se a gente tivesse uma nova lei. Sim. Se a gente tem uma nova lei, é claro, não se discute. Dali para frente, cobra o que eventualmente é objeto daquela lei, o tributo que eventualmente está sendo tratado, observados os princípios constitucionais que balizam essa cobrança, né? Segundo retroatividade, anterioridade, essas coisas. Ou seja, aí a gente coloca o debate quando entra em cena não a instituição de uma nova lei, per se, mas um julgamento de constitucionalidade. Por que nessa hipótese a gente não é equiparável? Por que não existe equiparabilidade nessa discussão se em outras discussões a sociedade espera que um julgamento do Supremo opere igual lei? Então existe aqui uma questão de coerência sistêmica, né? Porque muitas vezes a atribuição desses efeitos para o julgamento com efeitos erga omnes, né?
é em benefício do contribuinte, é em benefício do administrado, de maneira geral. E aí me parece que essa é uma questão de coerência que é importante a gente meio que observar. Essencial, essencial. Então, veja, o que a gente está vivendo, isso eu repito muito, mas eu acho importante a gente ter na cabeça. A gente está aprendendo, todo mundo. É claro que os mais jovens têm mais facilidade porque estão ouvindo falar de precedente, sistema de precedente, desde que entraram na faculdade, né? A gente está tendo que virar uma chavezinha aqui cerebral, porque a gente estava num sistema positivista e estamos virando para o sistema de precedente. Mas veja, é importante que a gente entenda que o sistema tem que ter coerência. Então, a partir do momento que eu estou dizendo que a jurisprudência, de fato, né, ela está sendo fonte de direito e que se eu mudo a jurisprudência, eu tenho que modular, porque isso aí pode gerar um impacto, segurança jurídica e o raio que os parta, a gente tem que pensar também que isso tem um efeito desdobrado em diversos aspectos. Dentre eles, na própria coisa julgada. Qual o sentido de eu ter que ajuizar uma ação? Veja, que economia processual existe para eu ter que ajuizar uma ação e dizer, olha, juiz, por favor, fala aqui que a coisa julgada que foi formada em um contexto fático-jurídico distinto do atual não é mais aplicável para hoje. Tipo, estou perdendo tempo e dinheiro à toa, né? Então, assim, a gente tem que pensar que dentro de um conceito sistêmico não dá para a gente ficar só com a melhor parte e criar o nosso sistema, né? Qual o sistema da Micaela? É aquele que modula a meu favor, não modula a favor do fisco, é aquele que... Aí não dá, né? O sistema da Micaela não funciona, tem que ser um sistema para todo mundo. Então, acho que esse é um ponto é importante. Nesse aspecto, galera, eu concordo plenamente com o mérito, eu acho que todos nós consensamos nisso. Todos nós consensamos com o mérito do julgado. De fato, não preciso de ação, de fato, eu vou ter, a partir dali, a aplicação imediata da decisão. Lembrando que quem não concorda não é que seja maluco, louco, nada disso. Não, é a pessoa que está ligada a uma visão mais positivista, que vale realmente. A gente está virando a chave ainda, todos nós estamos aprendendo, né? Com esse contexto. Agora, a questão da modulação, eu particularmente, aí não me apedrejem, pelo amor de Deus, é o seguinte. Nunca. Eu acho. Aprendemos falar com uma você. Aliás, posso um parêntese aqui? Por favor. Antigo aqui só tem eu. Milady, jamais. É uma graça. Por favor, prossiga. Por favor, prossiga. Tá, joia. Olha só, na verdade, o que eu entendo? Se a gente fosse ver sobre o aspecto técnico, tá? De fato, não seria cabível modulação. A gente já teve uma informação muito objetiva e direta por parte do Supremo Tribunal Federal, e nesse aspecto eu concordo plenamente com o Barroso. O Supremo deu uma informação no sentido de que a contribuição social sobre o lucro líquido, ela seria devida. Ela é constitucional. E aí, gente, antes da gente discutir se o Supremo tem que modular ou não, eu queria só que vocês se colocassem na pessoa do advogado consultado nesse momento. Sabe por quê? Porque eu fiquei nessa posição. Eu fiz sobre isso. Então, assim, se coloca naquela posição. Você acha que naquela época lá, quando você foi consultado sobre esse assunto, você teria condições de dizer, assim, bater no peito mesmo, ou na mesa, e dizer, olha, não tenho certeza que não se aplica essa decisão nova para mim, forever. Você vai morrer sem pagar a contribuição social sobre o lucro líquido? Nunca. Mas tem um detalhe aí que eu acho fundamental, porque é o que eu faria para o meu administrador de verdade, na época, né? Eu diria o seguinte, olha, agora que o Supremo decidiu isso, pode ser que venha uma rescisória, mas não se preocupe. Na hora que ele entrar com a rescisória, a gente vê o que a gente vai fazer. Se ele não entrar, vamos todos para a festa. Mas você concorda que tem um risco? Você tinha um risco. Você não tinha uma certeza, aquela certeza brilhante. E aí cada um poderia fazer a sua avaliação, mas passou a existir um risco. Por isso que eu acho, tudo bem, concordo, que o Barroso pode ter utilizado uma expressão um pouco infeliz, porque deu a entender que estava todo mundo ali de brincadeira. Não, as pessoas não estão de brincadeira, as pessoas fizeram as suas avaliações de risco, levando em consideração o cenário, porque veja, o cenário brasileiro também não é estável, né? Se a gente estivesse aqui contando com pessoas coerentes, a Gabriela aqui estava falando, lembra de um terço constitucional de férias. Veja, que coerência existe? O STJ entende que não deve cobrar a contribuição previdenciária. O STF, antes de dizer que isso era matéria infraconstitucional, muda tudo e agora diz que tem que cobrar. Então, assim, isso é uma zona. Então, se a gente tivesse um sistema minimamente razoável, eu poderia entender que realmente seria uma aposta. Mas a gente sabe que existem várias alterações, as mudanças de entendimento variam de acordo com a composição da turma, né? Então, tanto é que eu amo aquela fotinho, aquele meme que a galera bota nos grupos de WhatsApp, de uma pessoa com idade já,
escrito a frase advogar é relaxante. Aqui no Brasil é super, né? Você tem que ter, inclusive, E a foto do cara coroa, mas dizendo que tinha 30 anos. não é O cara parece um 30 anos. bobozão de 80. Gente, é botox, é tratamento estético, porque, cara, só nesses 2 meses de início de ano, eu já tive, assim, uns 1000 cabelos brancos. Então, veja, advogar é super que durou relaxante. um ano inteiro, Não né? é? Então, assim, eu espero que não me estressem mais, senão daqui a pouco eu vou gastar rios de tinta no cabeleireiro. Gente, Mas, bom, não, diga. não, é só porque você está falando do risco, né? De contingenciar o risco, o que o advogado pensou quando ele se deparou com essa questão. E eu tô lembrando de uma coisa que é uma má percepção de muitos que eu tenho visto quando vêm comentar sobre esse assunto, sobre os temas que foram resolvidos pelo Supremo e tal. Que é o seguinte, eles já estavam avaliando o risco disso desde então, desde 2007. O risco estava posto, porque tinha autuação em andamento. A Fazenda foi atrás. Não é como... Quando tinha autuação, eu tô com Não, você, Milady Tati, mas nem sempre houve, nem hein? sempre houve, mas se não houve e passou-se 5 anos, passou. Ah, Não existe surpresa que vá atingir a decadência. Sim. A decadência ainda está lá, protegendo também o contribuinte, protegendo a segurança jurídica. Então, a legítima expectativa, né? É um balizamento que ainda está lá posto e certinho. E eu tenho visto, assim, algumas afirmativas super contundentes. Nossa, a coisa julgada agora acabou, então pode cobrar tudo para trás. Não. E, assim, demandas da administração podem brotar. Não pode? O que existe é uma validação de autuações que já aconteceram, que já estavam sendo diligenciadas ali pela assessoria jurídica das pessoas envolvidas nessas demandas. E, eventualmente, alguém que tenha o risco ainda de ser autuado, porque está dentro dos 5 anos. Não, queria só aproveitar aqui para registrar a presença da Fernanda Paris, nossa queridíssima amiga. Fernanda, obrigada por estar aqui assistindo. Muito obrigado, professora. Mari Rezende, nossa aluna, muito bem-vinda aqui. E também Sérgio Vilaça, lá da Petrobras, queridíssimo, obrigada por estar aí com a gente. Bom, gente, eu queria até que vocês colocassem, enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, que temas vocês acham interessantes sobre direito tributário esse ano? Quais vocês elegeriam como os 2 hot tops mais interessantes para a gente debater agora, tá? Vou colocando aqui para a gente que isso contribui com a nossa produção de debate. Agora, veja, eu acho que é isso, tá, gente? A avaliação de risco, ela existia. Seja de uma forma ou de outra, todo mundo sabia que havia um risco, obviamente, maior ou menor, a depender da situação de autuação fiscal ou não, né? Mas a gente sabe que o risco existia. Então, também não dá para a gente chegar e dizer, não há risco nenhum, o contribuinte foi pego de surpresa, porque isso ninguém fez. Todo mundo fez avaliação de risco. Impactos financeiros vem aí, a gente sabe também que o cliente vai assumir uma determinada questão de risco ou não, e aí tudo é uma mensuração. E hoje a gente está sentindo os efeitos disso daí. Agora, eu acho que tudo isso traz a questão da insegurança jurídica no Brasil. E aí isso traz o segundo ponto, que é a modulação, né? Que aí eu acho que é onde a gente abre uma certa divergência. O Zé entende que, de fato, seria importante fazer a modulação. Você, pelo que eu entendi, está ainda no meio do caminho entre, tecnicamente a modulação seria indevida, mas eu acho que comparando com a situação atual de modulações do Supremo, que é uma zona, ao fim e ao cabo, a gente poderia até aceitar uma modulação nesse caso concreto. Certo? E eu vou dizer para você o seguinte, e sob pena de apedrejamento, eu entendo que não deveria ser modulado. Tá? Eu sou totalmente, nesse caso, favorável à posição do Barroso. E, diga. Não, eu queria só fazer, talvez até uma não é reponderação, mas fixar mais uma coisa, um aspecto do meu posicionamento em relação a isso. Olhando do ponto de vista técnico, eu não acho que é caso de modulação. Mas olhando do ponto de vista comparativo e a tendência progressista do Supremo na aplicação da modulação de efeitos, aí sim eu achava que fazia sentido modular nessa hipótese. Entendi. Mas... assim, eu vou dizer para vocês o seguinte, como acompanhei esse debate muito de perto, eu acho que, de fato, a modulação vai ser você favorecer pessoas que trabalharam em desnível concorrencial e que tinham consciência de que elas estavam tendo uma otimização concorrencial durante todos esses anos. Isso é fato. Tá? Então, assim, é claro que se eu for chegar à conclusão de que o Supremo, por exemplo, no caso da DC 49, resolver modular e dizer que só é inconstitucional a partir de agora, a gente vai estar
efetivamente numa demência, porque ele foi técnico num ponto e absolutamente atécnico no outro, porque todo mundo sabe que no caso da súmula 66 já havia registros desde o STJ que essa cobrança era inconstitucional. Então, assim, aí vem um ponto importante, que é a gente estudar os critérios de modulação do Supremo, que eles não podem ser focados em questões relativas a impactos financeiros apenas. A modulação ela não deve ser focada nisso. Ela deve ser focada sobre um prisma técnico de alteração de segmento, de entendimento de segurança jurídica. Só um minuto que a Fernanda fez uma pergunta. Querida Micaela, você não acha que o ponto que o Barroso não entendeu é que o julgamento não era exatamente sobre a legitimidade ou não da CSLL, e sim a questão de revogação da coisa julgada individual? Isso Sim, que é meu eu acho que o Barroso... ponto. Eu estou com a professora nessa. Eu acho Mas que o depois de você. Barroso, ele foi um pouco, e aí eu já te passo até a palavra para você complementar, tá, Zé? Eu acho o seguinte, o Barroso, ele ficou muito preocupado com relação a demonstrar que não havia uma inovação, né? E com isso ele claramente disse, bom, não existe uma inovação, então não existindo uma inovação, desde aquele momento já seria devido o recolhimento, e aí ele entendeu que essa revogação seria automática. De fato, se a gente for analisar cada coisa julgada, a gente sabe que existem decisões com peculiaridades, etc. Eu acho que isso não foi o foco dele. Foi a preocupação mais do ministro Luiz Fux, quando ele falou do respeito à coisa julgada, da necessidade de você fazer uma modulação. De todo modo, eu acho o seguinte, se a gente vai analisar de forma sistêmica, tá, que houve uma decisão, e de fato ela existiu, no controle concentrado de constitucionalidade, dizendo que aquele tributo era constitucional. A partir de 2007, por mais que eu tenha uma coisa julgada individual, que diga que aquele tributo é inconstitucional e que eu não tenho que recolher, no mínimo a gente dá um passo para trás no seguinte sentido. Bom, podem me cobrar, podem desconstituir essa coisa julgada, de uma forma ou de outra. É claro que a gente vai ter alguns problemas, porque se a coisa julgada se formou no momento em que o Supremo entendia que aquilo ali era inconstitucional, eu tenho a própria súmula do Supremo, entendimento reiterado, dizendo que eu não posso ajuizar uma ação rescisória. Esse é um ponto, tá? Agora, e eu acho que esse é o grande óbice de quem se apoiou na tese para entender que não seria cabível uma rescisória e continuar seguindo com a segurança da coisa julgada. Acho que tem razoabilidade a partir daí. Mas é aquela questão da gente ver que existe um sistema que está evoluindo aqui, né? Que é o sistema de precedentes. E que dentro dessa lógica mais moderna, a gente não precisa deste elemento desconstituição da coisa individual para aplicar o novo entendimento. Porque o novo entendimento ele já entra como sendo uma nova lei. A gente não estaria tendo essa discussão se fosse uma nova lei, né? Então, veja, porque inclusive ele resolveria isso, eu acho que o legislativo foi burro demais, porque eu publicaria uma nova lei da CSL e resolveria o problema, não tinha mais discussão de coisa julgada nenhuma, fazia isso lá em 2007. Acabou o assunto, todo mundo fica sem lei. Porque o nosso Congresso Nacional é paquidé. Então, demorou 1000 anos. A velocidade ali é... Aliás, eles estão concorrendo, né, gente? A gente não sabe se é o Congresso Nacional mais lento do que o Judiciário ou vice-versa. E às vezes, quando não é para correr, corre. Aparecem umas coisas assim, do nada, que não fazem sentido, que deviam ter um debate um pouco mais aprofundado, um preparo maior. Exatamente, concordo contigo. Mas é isso, tá, Fernanda? Essa é a minha concepção geral ali. Acho que ele deu uma errada, acho que ele não deveria ter falado, por exemplo, de aposta, porque não foi uma aposta, foi uma mensuração de risco, levando em consideração, obviamente, alguns cenários que nós tínhamos jurídicos. Mas o que eu entendo é que você não poderia, a partir daquela data, ter uma total segurança, bater no peito e dizer não vou pagar nunca mais CSLL, porque é uma coisa complicada. Fale, Zé. Essa questão da total segurança, é esse o ponto que eu ia suscitar com o Milady. Total segurança em Terra Brasília não há. Eu acho que quando tinha a súmula 343 fortona, eu teria um ônus maior de convencer o meu administrador a parar do que a continuar. Principalmente se você tratasse de uma companhia aberta, de precisar, de repente, levar a uma deliberação de um conselho de administração. Eu acho que essa é uma prudência, e esse é que é meu ponto. É uma prudência que até os votos que foram depositados para os temas 881 e 885 era uma prudência inexigível, entendeu, irmã? Não me refiro ao estudo, refiro-me a uma decisão de cessar. E quanto aos critérios mais objetivos, aqui aludiu a Tati,
Eu acho que um deles, embora isso seja, sei lá, retrógrado de certa forma, mas eu acho que a gente tem que forçar esse tipo de mensagem ao judiciário. Um deles tem que ser a demora. Se você demorou de 2007 até 2023 para dizer isso, amigão, só pode valer dali para frente. Veja, são ponderações eminentemente práticas, porque eu acho que o Supremo, ao ter feito o que fez, ele simplesmente não sabe a extensão do que ele fez. Se ele modula, ele sabe a extensão do que ele fez. Ao não ter modulado, ele pode ter aberto uma caixa de Pandora. Vai ter empresa agora que vai quebrar. A não ser que saia algum refis específico ou transação específica da coisa julgada. Agora, na origem eu estou com o Milady, tá? Não teve quebra de coisa julgada nenhuma. Fala, Tati. Não, tô falando que é capaz, possivelmente. Eu acho que vai acontecer, porque, assim, inclusive o dinheiro que o governo estava precisando com as medidas de recuperação fiscal, o Supremo, em uma decisão, resolveu, né? Não precisa de mais nada, uma grana que vai sair aí, violentíssima. Assim, e não tem discussão, né, irmã? E não tem discussão. Eu estou cobrando a você administrativamente. Emprega o mais expedito julgamento. O cara não tem ação. Ah, não, mas eu vou ajuizar contra a decisão. Esquece, irmão. Efeito vinculante, acabou. Não tem defesa, não tem nada. Só vê como é que você vai pagar. Que nem Casas Bahia. Quer pagar como? Eu concordo com essa questão que você está colocando do tempo, né? Esse é um problema. Esse, de fato, para mim, de todos, tá? É o maior problema. Não é a mudança, não é o entendimento da coisa julgada, não é nada, é o tempo. Eu acho que esse é o único grande problema. A única questão que eu fico me colocando, Zé, é a seguinte. Será que isso é suficiente para a gente sair modulando questões? Eu acho complicado, tá? A gente usar uma coisa que é técnica para conchambrar um sistema equivocado. Ao mesmo tempo... Mas não é essa a tendência que está sendo fixada pelo Supremo? Por isso é que eu amarro a demora no argumento da Tati. A demora sozinha não valeria, mas a demora amarrando com o argumento da Tati, e de certa forma, eu tenho que estudar mais isso, mas é porque de fato eu enxerguei uma mudança, uma superação, ainda que não tenha sido abrupta. Já tem uns 2, 3 anos, e a Tati já vinha dizendo isso, já tem 1 ano. Será que vai modular mesmo? Sei não, hein? Foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, Tati, conversando com você. Então seria essa soma, entendeu? Mas eu acho que aí não tem resposta errada, não tem resposta absurda. E seus argumentos também são convincentes. Você está com Barroso, né, irmã? Um dos maiores constitucionalistas desse Brasil, pelo amor de Deus. Não está mal acompanhada, né? Não, assim, o Barroso, a menção dele à aposta realmente foi uma... É que eu achei feio, uma mais desnecessária terminológica, né? Ele exagerou. Eu acho que assim, a mensagem, eu não discordo da mensagem. Eu achei que foi exposta da forma errada, né? Desnecessária. Mas a mensagem eu entendo. Até mesmo porque, diante do problema, o contribuinte, né? Ele poderia, na posição de cobrado, podia estar lidando com isso de formas distintas. Ele podia buscar uma solução para não recolher, ou ele podia ficar depositando em juízo, como alguns fizeram. Então, exatamente. Eu acho que esse ponto que você colocou ele é extremamente relevante. Você tem formas de reduzir o teu risco, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ponderar na estratégia, galera. Isso é uma coisa que a gente tem que ponderar na estratégia, né? Ou seja, e também quando a gente analisa tribunal, né? Porque assim, por mais que a gente tenha tido composição e alteração, eu trabalhava em Brasília nessa época, de 2007 a 2008. Trabalhava junto ao Tribunal Superior, direto, era STF, STJ, só o que eu fazia. Então, a gente sabia qual era o mapeamento das pessoas. E qual era a tendência. A tendência naquela época já seria dar o resultado que deu hoje. Pelos ministros que compunham a corte naquela época. Tá? Inclusive, naquela época, seria menos apertado do que foi hoje com relação à modulação. Se o Eros está na corte... Atropela. Acabou. Eros e o Gilmar foram os precursores. O Mano Tomiela até escreveu aqui a evolução interpretativa do 5210. Passou não valer de nada. Essa foi de Gilmar. Passou não valer de nada. Exatamente. Então, assim, eu acho que
é importante que a gente tenha um pouco dessa concepção, e eu acho interessante a gente usar esse julgado, da coisa julgada, para a gente analisar outros aspectos que não só apenas o resultado, mas como é importante a gente entender o modelo mental de corte, a gente buscar entender perfil, porque é claro que você não vai adivinhar, ninguém é evidente, e às vezes as coisas mudam, mas dá isso uma certa segurança para você entender se vai num sentido ou se vai em outro. E já existiam alguns sinais nesse sentido, de que iria ocorrer essa flexibilização automática, até pelo próprio sistema. Apenas a dúvida, eu acho, seria na modulação. E, honestamente, pela composição que a gente tinha hoje, a tendência seria realmente a votação pela não modulação. Agora, acho que é importante a gente ter essa concepção geral e cobrar do Supremo. Esse foi um ponto que eu acho legal vocês colocarem. Já vi aqui várias sugestões que vocês estão dando para a gente com relação a questionamentos e temas, tá, que a gente pode trazer e abordar em outras hipóteses. Eu acho muito interessante a gente pensar na questão dos critérios do Supremo para fins de modulação, porque isso é uma coisa que não está respeitando a técnica da modulação. E vejam, das várias modulações, como você, Tati, muito bem colocou, porque desde a 9868 eu já tinha uma modulação para fins de controle de constitucionalidade. Veio o CPC, me trouxe uma outra modulação para fins de alteração de precedente. Então, assim, eu acho que é importante a gente criar esse critério. E eu confesso a vocês, a gente tem até um grupo de estudo lá no IBMEC, tem vários aqui alunos que integram esse grupo, que estão assistindo na live. Um beijo para todos. Que a gente está justamente estudando essa questão relativa a: será que eu consigo extrair um critério para modulação? Ou, por exemplo, essa situação da coisa julgada seria a única modulação que se enquadraria tecnicamente no contexto e o restante não? Não sei. Né? É um ponto que a gente precisa cobrar, porque, de fato, as regras e um critério para modulação, ele serve também de elemento de segurança jurídica. Na hora que você vai avaliar o risco, você já sabe, o Supremo usa esse tipo de critério de modulação. Então, pode ser... E aí você consegue argumentar de forma correta. Exatamente. Né? Fazer os estudos empíricos que são necessários, buscar um parecer técnico de uma outra área, eventualmente. Enfim, sem critério... Fica difícil. Sem critério é arbitrariedade, não é discricionariedade. Exatamente. O negócio complica. Exatamente. Tem uma pergunta aqui de um colega que eu acho que é importante fazer para vocês e ver o que vocês acham. É o Hernandes. Professor, você não acha que essa decisão, além de trazer insegurança jurídica, poderá atingir outras áreas do direito? E aí, o que você acha, Zé? Por enquanto, parece que está contida o tributário, né, meus amigos e amigas? Mas daí para eventualmente perpassar por outras, por enquanto está isolado. Mas eu acho que assim, se o princípio é coisa julgada rebus sic, se a gente está falando de relação continuativa, né? O que Milady acha, Tati? Não, eu acho que se a gente tem essa materializada, esse tipo de relação, uma relação de trato continuado, parece que a tese se aplica, sim, a outras áreas do direito, mas precisa ter essa relação de trato continuado. E é apenas a aplicação da mesma lógica de que o precedente, a nova decisão com efeitos que produz efeitos erga omnes, ela tem, nesse novo sistema, na contemporaneidade do direito brasileiro, né, opera como lei. Então, acho que sim, não tem nenhuma distrição material. Eu tenho uma ponderação. Faça. Que a gente acredita de verdade que não é o caso de modular o tributário, a mesma razão, a mesma ratio decidente se aplica para tudo e desde sempre. Eu não tenho que esperar o Supremo falar que vai se aplicar para outro tipo de relação, porque se isso é uma obviedade do sistema, vai se aplicar também para as demais áreas. O que eu estou querendo dizer aqui, na verdade? Estou querendo defender meu argumento de que tinha que modular. Porque antes do Supremo falar, você conjectura, você não sabe. Você não sabe? Não, tá. Falei isso tudo para defender meu ponto, mas concordo com a professora Micaela no aspecto de que, assim, se eu tivesse algum caso pessoal da minha empresa, ainda que não fosse tributário, Hernandes, eu pensaria em o quanto isso se espalharia, tá, meu velho? Eu promoveria os cuidados dentro de casa nesse sentido. Sim. Eu acho que a gente não é uma decisão isolada no direito. A situação ela ocorreu
num julgamento de tributário, né? Ou seja, a gente sabe que nas relações continuadas em direito tributário funciona assim, mas esse racional ele pode ser utilizado para qualquer coisa. Tá? E o racional da não modulação também. Mas veja, eu não acho que isso é um ponto complicado, porque se eu tive antes uma decisão entendendo que a questão era constitucional ou inconstitucional, e eu já sabia, o problema vai ser o mesmo. E as ponderações que a gente vai estar fazendo serão as mesmas. Tempo, não tempo, vale, não vale. Em algumas situações, talvez, a gente não tenha tanto isso, porque pensa, relações de família, de trato sucessivo, eu não tenho problema concorrencial, então é o elemento diferenciado que poderia até justificar um distinguish para, por exemplo, aqui eu modular e lá não. Ou lá eu modular e aqui não. Porque aí a gente tem algumas situações um pouco diferenciadas. Então, por exemplo, a questão de paternidade. Antigamente se entendia que a paternidade você tinha efetivamente a possibilidade de ter ação, teve ação, não fez o exame de DNA, não conseguiu comprovar, morreu. Você não pode fazer mais nada. Aí veio o STF dizendo, opa, posso? Essa decisão não se aplicou imediatamente? Se aplicou. E ninguém questionou. E não teve modulação. Tá? Então, veja que isso foi uma aplicação imediata numa época, inclusive, que a gente não tinha a lógica dos precedentes. Porque qual foi a lógica para você aplicar imediatamente? Inclusive, nessa época da investigação de paternidade do DNA, a galera utilizou a relativização da coisa julgada. Milhares de artigos foram escritos por Marinoni e Companhia Limitada falando sobre esse assunto. Por quê? Porque justamente qual era a base? Dignidade da pessoa humana, o camarada não pode ficar sem identidade. Mas eles trataram como hard case. Eu lembro que na época eles trataram como hard case do seguinte: você tem de um lado a coisa julgada e do outro lado você tem a dignidade da pessoa humana. E aí você pode fazer uma preponderar sobre a outra. Aqui no caso, embora nós tenhamos um caso difícil, eu acho que nuclearmente nós não temos um hard case. Porque você não está quebrando a coisa julgada em nome da isonomia. Você está usando a isonomia e trabalhando com a eficácia rebus sic stantibus da coisa julgada. Eu não vejo quebra da coisa julgada, eu não vejo esse conflito. Tanto que é difícil, Fala, Tati, o que você acha? não, tanto que é difícil usar as expressões que estão sendo utilizadas. Relativizar, Pois é, julgada, não uso. quebrar não coisa julgada. Não é bem A não isso. ser quando estou falando assim, A gente muito. está expondo do alcance da própria coisa julgada, perfeita ela como é. Exatamente. Na verdade, a gente não está falando de relativização nenhuma, a gente não está quebrando a coisa julgada. Eu concordo, Rodrigo, que a gente tem um argumento pesado, que é lá a coisa julgada era formal, aqui você tem um elemento formal e material. Eu concordo com você nesse prisma. Até porque a gente está falando de dignidade, de questão que integra a personalidade e etc., as características individuais e tal. Mas veja, se a gente for entender, o racional de quebra já existia lá. Na verdade, de quebra não. Da gente mudar a situação fática e jurídica para ter uma aplicação imediata da norma. Esse racional não é novo, gente. A gente só excepcionou lá, porque lá naquela época que saiu essa decisão, e aí eu queria lembrar isso a vocês, não havia o sistema de precedentes. Não havia emenda constitucional 45, isso foi anterior, tá? Então, para justificar naquela época, eu tinha que rebolar. Então, eu trouxe dignidade da pessoa humana, eu trouxe... Agora, se eu fosse dar aquela decisão hoje, eu não ia precisar rebolar, não. Eu não ia precisar nem falar de dignidade da pessoa humana. Eu ia chapar a parada e dizer, ó, mudou o entendimento aqui, vambora, é trato sucessivo daqui para frente, vambora. E como a coisa julgada era formal, aí mais ainda a razão de eu pegar o passado, porque aí eu estou atingindo realmente o mérito da coisa, tá? Então, acho que a diferença, ela advém daí. Mas veja, acho interessante, tá? A gente imaginar o seguinte, e aí tem Daniel, que eu vou colocar para vocês a pergunta dele. Interessante as reflexões que uma decisão é simétrica à Lei 9. Nesse caso, deveria seguir a Lindbergh e aplicar a nova interpretação prospectivamente. E aí, meninos, o que vocês acham? Ele diz que está aplicando prospectivamente. O problema é que ele o ponto, o V0 dele não é 2023, é 2007, né, Milene? 2007. Exato, mas aplicando os princípios constitucionais, né? Claro. Aliás, 2007 pega a anterioridade anual, só pode cobrar 2008 para frente. Perfeito. Se fosse contribuição previdenciária, contribuição social, seguridade social, 90 dias. Perfeito. O problema é sempre o marco zero. Eu tenho uma pergunta que está relacionada com isso. Diga. Que, inclusive, eu até botei no nosso feed para ver o que as pessoas falavam.
Porque assim, sai uma decisão dessas, eu fico catando, né, tipo, memorandos, o que as pessoas têm falado sobre, artigos e tal. E tava lá eu nessa atividade, né, fuçando quais eram as impressões da comunidade, né? E encontrei alguns memorandos de colegas, né, de profissão, falando que o contrário seria verdadeiro também. Então, no sentido de que se um contribuinte tinha discutido judicialmente uma questão e tinha sido indeferida seu pedido de repetição de um determinado tributo por uma questão de constitucionalidade e tal. E aí, no futuro, foi lá o Supremo e disse que o negócio era inconstitucional, de fato. Ele pode pedir a repetição do indébito? E eu vi alguns memorandos validando isso, mas eu acho difícil chegar a essa conclusão. O que vocês acham? Também acho difícil. Acho muito difícil, não só validando essa conclusão, porque também já vi gente alucinando e falando do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. A galera pode... Gente, apenas pare. Também. Apenas pare. Eu a respeito, fiquei confusa a beça. Fiquei, não, peraí. É outra discussão e isso é outra coisa. Pelo amor não de tem... Deus, não alucina. Né? A gente tem que chegar aqui na vida. Eu sei que tá difícil a gente não alucinar. A gente tem que estar sempre buscando a razão e o centro, né? Fazer meditação, aquele lance todo. Mas, pelo amor de Deus, não alucina. Eu acho assim, veja, a partir do momento que a gente entendeu que o tributo é constitucional ou é inconstitucional, eu vou aplicar o racional dali para frente. A gente está falando de efeito para o futuro. O que o Supremo falou foi isso. Então, o passado foi passado. O problema é o V0. Exato. O problema é o V0, como o Zé falou. Mas a gente está falando de uma decisão que já foi proferida em algum momento no passado. É isso. Exato. Aí, galera, eu tenho um problema com relação a isso que eu trago para a gente debater, pegando o link aqui que a Gabriela mencionou do caso do terço de férias. Veja, eu paguei quando o STJ entendia que era inconstitucional. Eu judicializei. Ia ganhar. Veio o Supremo e virou. E aí, será que vale a modulação para manter a repetição de indébito e me devolver o valor ou não? Porque, veja... mas aqui a gente tem aqui a gente tem superação, né? Aqui a gente tem uma mudança de jurisprudência. Aqui a gente tem uma aí mudança. a gente tem que entrar naquela discussão de a superação só pode ser pensada, considerada intra-instituição ou interinstituição? Acho que tem que ser. Pela no teoria geral. dos a gente vai ter que ajustar isso, porque a nossa teoria dos precedentes ela é jabuticaba, né, gente? A gente tem 2 tribunais superiores aqui. Exatamente. Dois com posição vinculante e um podendo superar o outro. Exato. Eu acho que a gente tem que pensar em superação como um fenômeno que acontece interinstituição. É o mais razoável na minha percepção. Eu também acho. Porque senão você não aplica a norma de modulação do CPC quando o Supremo supera um entendimento da STJ. Não, você teve uma mudança. Razoável. Exatamente. O precedente depende da instituição. Se eu estou regindo aquele assunto, bom, eu dei uma orientação geral dizendo, bom, terço de férias é inconstitucional, você não tem que recolher contribuição previdenciária sobre esse troço. E o STF, na época, ainda tem, a gente tem que deixar isso claro. O STF, na época que o STJ falou isso, ele disse, esse assunto não é comigo. Isso é matéria de legalidade. Né? Então, veja, ele já disse, quem decide é o STJ. Então, eu estou acreditando nisso. Ajuizei minha ação fofolicamente, dizendo, bom, então já que é com o STJ... Então, a gente pode até entender que a gente precisa entender a superação como institucional, porque alguém só tem decisão definitiva se o outro declina a competência. Esse é o ponto. Eu acho que esse ponto é essencial. Então, tem uma superação ali de entender que é matéria constitucional. Exatamente. É você saber se a discussão acabou, se ela ainda vai ter continuidade. Porque, veja, se o Supremo não tivesse falado isso, aí eu confesso a você que eu poderia ter uma questão constitucional para subir, mas o Supremo falou não é constitucional. Então, ele já orientou todo mundo dizendo, olha, quem vai decidir esse lance aí é o STJ, não sou eu, saí de cena. Mas ele fez um overruling do próprio entendimento dele. Ele disse o seguinte, olha, antes eu entendia que era infralegal, agora... eu digo que é constitucional. Vou julgar e vou virar. Agora fazer um negócio desse. E ele faz isso sem modular. E ele faz. Mas isso é o problema das autoridades máximas. Quem define o que
faz a autoridade máxima? O estudante vai me responder, e eu adoraria que fosse essa a resposta, a Constituição dessa grande república. Porra, chora. A Constituição, ela Só que a fala. verdade é o seguinte, é ele mesmo, tá, bonitão? A É ele mesmo. Constituição, ela Quem fala manda aqui isso, sou eu. né, Zé? Minha competência O grande aqui define sou eu. Tá? é que a linguagem tem suas limitações, né? A linguagem que a Mas é que tá, Constituição Tati. pode Tinha ser que mais ter... ampla, pode ser menos. E no que diz respeito à matéria constitucional, o Supremo ele meio que pode definir o que é constitucional, o que não é. E se a gente for pensar, e a gente precisa de um critério para isso, um recorte. Porque senão tudo é constitucional num sistema que tem a Constituição Tati, como último ponto de validade. Eu concordo com isso, mas tem uma frase que a gente usa, que a gente estuda: o Supremo não pode se vincular sob pena de se engessar. Mas eu acho que tinha que ter alguma coisa do outro lado da moeda, o seguinte: o Supremo precisa respeitar a si próprio sob pena de cair em desrespeito. Mais ou menos o seguinte: quando o Supremo muda de ideia, principalmente a respeito das atribuições dele, ele tem que se dar o respeito. Claro. Esse, para mim, é um... Isso eu estou de acordo. Eu acho que ele não enfrenta o ônus de motivação que ele tinha que enfrentar quando ele ônus majorado, né, irmã? Isso. Ônus majorado. Exatamente, ônus majorado, com certeza. Porque realmente antes ele tinha expressado um determinado posicionamento, aí a gente trabalha com essa premissa e aí depois ele supera. E isso acontece direto. O Supremo tinha que ter aquela nobreza, me permitam aqui, a nobreza do super-homem. Eu sei que eu sou um super-homem. Eu sei. Então eu não posso abusar dos meus poderes. Eu tenho um dever de coerência, eu tenho um dever de automoderação. A colega que colocou a Léa Dias: o Supremo pode fazer tudo, afinal de contas é o Supremo. Posso? Eu acho que por favor, claro. Não, assim, claro. Porque dentro desse tema, né, se o Supremo ele tem que ser responsável, ele tem que ser nobre, dentro da função nobre que ele exerce no nosso sistema, mas sabendo que, e até eu coloco isso como uma afirmativa, mas vocês podem enfrentar essa afirmativa se for o caso, sabendo que o homem é falho e o homem é meio preguiçoso, e se ele puder, ele vai pelo caminho mais fácil, o que o sistema pode prever para forçar essa nobreza? E preservando o espaço de decisão do Supremo, né? Não é para amarrá-lo, de certa maneira. É mais para amarrá-lo ao ônus da fundamentação, ou amarrá-lo a certa ritualística de justificativa. Eu diria, por exemplo, o seguinte, Tati, e aqui pensando totalmente a lápis, só porque como eu me coloquei nesse buraco, agora tentando sair. Eu acho que, por exemplo, um ônus majorado é o seguinte: primeiro, o homem é falho, a instituição existe em tese para reduzir essa questão do superpoder e para um controlar o outro. A partir do momento que tem uma segunda pessoa, tem que ter controle recíproco. Mas meu ponto é o seguinte: se o Supremo quiser superar a própria jurisprudência, não pode ser, por exemplo, por 6-5. Você está superando a sua jurisprudência, a sua própria. Perfeito. Não pode ser por um votozinho, não pode ser porque mudou. Tem que ter um ritual diferenciado, irmã. Sim. Porque senão fica aquela coisa de composição. Imagine se amanhã troca a Rosa pelo ministro X. Aí tem embargo de declaração, irmãzinha. Nesse caso, do tema de repercussão geral 881, 885. Entra um bonitão. Não, vamos modular isso aí mesmo. Aí mudou tudo. Por causa de um cara. Veja, eu sou contra a não modulação. Entendo perfeitamente o que a professora Micaela trouxe. Acho os argumentos rígidos, mas meu coração ainda está muito com a ideia de que a modulação seria mais acertada. Mas eu também defendo o seguinte: não pode agora entrar com embargo de declaração, mudar um ministro e querer dar o golpe da louca para dizer o seguinte: não, vamos modular sim. O Supremo está a favor do vento. O Supremo não são 11 indivíduos. E a gente está com 2 ministros para sair, né? Tanto a Rosa... O Leva e a Rosa. Lewandowski. O Leva e a Rosa. Quando o Lewandowski. Mas assim, o que eu acho, tá, gente? Vamos lá. E nisso eu concordo bastante com a colocação aqui do Julian. Ele disse, olha, o sistema de precedentes ele exige maturidade.
Você, para formar um precedente, e nisso ele está corretíssimo, você precisa de um amplo debate. Um debate que, por exemplo, a gente até consegue ter mais no STF do que no STJ. Porque o STF tem uma facilidade maior em admitir amicus curiae, em admitir, às vezes, ele estabelece audiências públicas para debate de assunto, coisa que a gente vê que o STJ ainda está longe disso. Né? Ele ainda não entende que os termos precedentes precisam dar um curso lá para a galera. Agora, veja, eu acho que a gente, dentro de um sistema de precedentes, é natural. E eu preciso aplicar a técnica de precedente dizendo, bom, eu posso superar a minha jurisprudência? Eu posso. Por exemplo, estão querendo invocar a superação da jurisprudência da anterioridade do Supremo, que foi fixada na década de 90. São 30 anos de entendimento de que a anterioridade é regra e não princípio. Então, beleza. Se chegarmos à conclusão de que a anterioridade é princípio, o contribuinte vai ficar ruim. O que não pode é amanhã alguém mudar uma lei dia 31 de dezembro para valer no dia 1º. Aí deu problema, né? Então, porque aí eu vou estar sendo incoerente. Agora, veja, eu posso mudar a minha jurisprudência? Eu posso mudar. Por quê? Porque evoluindo no raciocínio, nós entendemos, a regra é que essa mudança, tá, ela seja feita quando eu tenho uma alteração de contexto fático ou jurídico. Se a gente for analisar estritamente sobre esse prisma, eu não poderia alterar a jurisprudência da anterioridade porque eu não tive alteração de contexto fático jurídico. As regras se situam da mesma forma, apesar de estarem forçando distinguish, dizendo que a lei teve uma vigência de um dia. Não importa. Não. O raciocínio é o mesmo. All or nothing. Tá? Aplica ou não. Agora, vamos lá. Então, acho que, se a gente fosse purista, eu não poderia alterar. Eu acho que ele está cortado. Já está cortado. Foi mal. Mas falem, meninas. Estou ouvindo vocês. Perfeita. Estou ouvindo. Fiquem à vontade, por favor. O que você falou, meu filho? Não, eu só falei da tal vigência efêmera, que foi um produto dessa defesa aí do fisco que eu achei interessante. Não, beleza. Mas, por favor, minha amiga. Então, só concluindo aqui. Na verdade, dentro da lógica da teoria dos precedentes, justamente em razão da maturidade do tribunal, a gente, quando fixa o entendimento, eu só poderia superar esse entendimento se eu tiver um outro elemento, uma inovação, um contexto fático modificado, um contexto jurídico mais amplo, uma mudança de sistema que me justificasse. Eu não poderia fazer uma alteração de entendimento por uma mera alteração de composição. Isso ainda existe, né? A gente viu que capatazia foi claramente uma virada no STJ por alteração de composição. Então, assim, isso é uma violação ao sistema de precedentes. Agora, qual é o meu receio, tá, Zé, do que você colocou? Você colocou um ponto muito importante. Como é que eu consigo controlar o Supremo ou o STJ com relação à boa observância da teoria dos precedentes? Minha resposta, não tem como. Porque se eu começo a criar formas de engessar o tribunal, a gente acaba tendo um tiro que vai sair pela culatra. É modelo mental, né? Exatamente. A gente tem que ter a esperança na evolução da instituição, né? Da judiciária, da magistratura. Porque, veja, eu chegar e dizer que não pode alterar por 6-5, eu tive fixações de entendimento que a gente ganhou por 6-5. Então, assim, veja, até que ponto esse quórum com uma diferença de 1, ela é um problema ou não? E eu acho que é complicado a gente efetivamente definir um critério para fins dessa alteração. O que talvez valha, tá, é a gente cobrar, e eu acho que isso a sociedade está fazendo muito bem, principalmente os advogados, o pessoal da academia, tem escrito bastante sobre o tema e produzido, no sentido de obrigar o Supremo Tribunal Federal a assumir o ônus que é dele. Ou seja, você está numa sistemática de precedente, você está gerando insegurança jurídica, Supremo. E aí, nisso, eu concordo muito com o Fux, quando ele falou do custo Brasil, quando ele falou do índice de investimento. Ou seja, a gente tem que entender isso, o Supremo tem que estar com essa informação que o Fux falou muito clara, desde o momento em que ele está fazendo uma alteração. Principalmente se ele está querendo tomar uma decisão que é política, que é para preservar o orçamento público. Porque apesar da gente ter um problema de orçamento público, a gente não pode confundir direito tributário com direito financeiro. A gente sabe que o direito tributário está dentro do direito financeiro e serve para suportar o Estado. Agora, o Estado não pode ser suportado por receitas que são indevidas, que não existem. E se o orçamento público contabiliza essas receitas de forma indevida, aí eu só lamento, o problema é orçamentário. A gente tem que revisitar a forma de contabilização pública, que ela está errada. Então, o tiro está em outro ponto, né? Então, eu acho assim que engessar o Supremo eu não consigo. Engessar o STJ eu não consigo. Obrigar eles a ter uma coerência, eu acho que a gente pode obrigar sim, no sentido de ético, moral, debate, né?
Agora, talvez algumas mudanças estruturais possam valer. Se você deixar um ministro do Supremo do STJ, como muitos falam, que não seja vitalício, e que não fique por mais de 10 anos na corte, talvez ele comece a ter uma preocupação maior com relação às decisões que ele toma. Então, aí a gente começa a mexer um pouco mais na estrutura pessoal, porque ele vai voltar ao mercado, não é? Ele não vai se aposentar na corte. Se ele vai mas aí, ao mesmo tempo, você aumenta a circularidade ali da mudança de composição. Sim. E aí a gente pode ter superações mais constantes. Ou não. Porque você não cria um clã de entendimento. Você cria a necessidade da colegialidade. Né? Porque eu acho que falta um pouco nos tribunais superiores é esse entendimento da colegialidade. Se você não tivesse... Desculpa, gente. Mas assim, vocês acham que o modelo decisional é ideal? Não. Porque nós temos voto por ministro. E não temos uma decisão da corte. Se nós tivéssemos decisão da corte, será que esse ônus de convergir para formular a tese, para formular o racional, não exigiria deles É como se eles tivessem feito nos seus votos um rascunho e eles tivessem que passar limpo. E muitas vezes nessa atividade de passar limpo, a gente vê coisas que antes a gente não tinha visto, né? Então, buracos, eventualmente, a consideração de efeitos colaterais antes não calculados. Olha os votos da ADC 49 e é exatamente isso que Milady está falando. Como é que eles estão se retroalimentando? A Mila vota, aí eu já tinha votado e caramba, a Mila está certa nisso aqui. Aí eu vou lá, mudo meu voto, eu passo a acompanhar a Mila. Eu acho muito isso. Eu estou muito com você. E eu acho... Primeiro, eu acho estranho um ministro ter que defender, fazer vídeo para defender sua decisão, mas talvez seja sinal dos novos tempos, de tentar dialogar mais com a sociedade. E eu acho muito feio um ministro que... Fica bem na você. Pois é. E eu acho feio um ministro que foi parte do julgamento vir a público criticar a decisão e mais, estimular que o legislativo supere. Que é um troço perigoso para chuchu, que já veio aí um cidadão com uma PEC para isso. Não, vamos resolver isso via PEC. Calma, bonitão, pelo amor de Deus, devagar. Esse estímulo ao legislativo ele tem que ser feito com muito cuidado. Quanto mais... É uma forma muito belicosa de lidar com temas delicados, né? É uma forma que... Quando você tem um colegiado... Diga, Zé. Você primeiro, Milady, depois eu falo. Não, eu até brinco dizendo que isso é uma espécie de demência generalizada, né? Eu acho que a gente aqui está perdendo um pouco a noção do que cada poder tem que fazer, né? É necessário que a gente volte um pouco à tripartição dos poderes e as discussões. O Congresso é um ambiente realmente para a gente discutir alteração legislativa, impactos dessa alteração. Não dá para a gente sair extraindo alterações legislativas por meio de um acordo no STF, etc., porque isso não é saudável. O STF não é ambiente para acordo. Não que ele não possa ter, né? Mas não é um ambiente tradicional. A gente não pode tornar isso um ambiente comum. Isso não é normal dentro de uma estrutura, né? Agora, eu acho que é importante a gente pensar que realmente os tribunais superiores eles precisam raciocinar com a lógica da colegialidade. E talvez a gente com essas estruturas, onde eu estou com uma forma de decisão, onde cada ministro põe o seu ponto de vista, talvez eu esteja estimulando muito o individualismo e não a colegialidade. Então, eu acho que a forma de decisão, nesse aspecto que você colocou, está muito correto, Tati. Tá? De fato, a gente precisaria ter uma suma. Os ministros precisam chegar a um ponto em comum para que a gente não tenha mais essa dificuldade com relação à modulação, à extração do entendimento, à fixação do distinguish, a gente entender quais foram os pontos de consonância e os pontos de divergência. Então, acho que a votação ela deveria mudar. E eu, honestamente, digo a vocês, acho que deveria haver um rodízio maior nos tribunais, sim. E eu diria até mais, não só no STJ, no STF, eu entendo que nos TRFs e TJs também. É importante que a gente tenha uma alternância de desembargadores decidindo as questões. Por quê? Para que a gente não fique com uma situação fechada. Vitalício, minha filha, só hoje em dia eu acho que é a fé.
O resto não é vitalício. E ainda assim tem gente que perde a fé no meio do caminho. Agora, não existe. No mundo de hoje, você chegar e dizer que algo é pro fim da vida, só lembro de monarquia, reinado. Não existe isso em nenhum lugar. Então, já que a gente está falando que o Brasil não quer ter coisas que não tem em nenhum outro lugar do mundo, acho que a gente precisa começar a repensar determinadas situações para gerar estruturas de pensamento. Agora, um ponto aqui, Leia, só para esclarecer. Eu sei perfeitamente que, na verdade, a discussão da PGFN é de que valeu um dia. A grande questão que a gente está colocando é a anterioridade vista, tá, pelo Supremo Tribunal Federal sempre foi no sentido de uma regra. Então, não me importa se a legislação foi publicada em dezembro para valer no dia 1º. O que importa é que ela observou, porque ela foi publicada no exercício anterior. Então, ele não olhava a discussão da segurança jurídica ou não, porque se ele olhasse, ele jamais poderia validar essa cobrança, porque não haveria segurança jurídica na observância da anterioridade nessa hipótese. Então, o que a gente está dizendo é que está havendo a proposta da DC e essa discussão de que valeu só um dia está mexendo nessa estrutura. Porque eu estou querendo trazer um racional de princípio para a anterioridade. Não que esteja errado. Não estou dizendo que não tem fundamento jurídico. O racional é perfeito. Apenas a questão é o que o Supremo vai abraçar de racional. Um ou outro, não dá para ter os dois ou para ter só um numa decisão e outro nas outras, entendeu? Esse aqui é o ponto. E só, assim, você falando dessa ADC, eu só queria uma... Bem, antes, voltando uma coisa. Colegiado maduro não tem vencedor e vencido. Exato. Eu estou muito com a Tati. Falta muito para essa maturidade, tá? Mas eu estou demais com a Tati. Colegiado maduro não tem vencedor e vencido. Nós três aqui, se a gente sentar, eventualmente, ainda que para efeitos internos, eventualmente... Pô, eu estou vencido nessa, fechamos aqui, nossa posição externa é uma só. Não faz sentido. Ah, não, as meninas ganharam de 2-1, agora eu vou na imprensa criticar as meninas. Isso não existe, você então não é colegiado, bonitão. Você está mais preocupado com o seu ego. Esse é o ponto. A gente precisa ter visão de colegiado nos tribunais. Para isso que existe uma decisão colegiada. E aí, eu acho que já vale a gente deixar aqui as pessoas com água na boca com relação ao debate do voto de qualidade, que em breve a gente vai fazer. Vi aqui que várias pessoas pediram isso. Pediram também a questão do tustitude no ICMS. Isso aí é um tema que Zé adora falar, ele já está sorrindo ali, ó, pronto para falar, né? Temos a discussão dos créditos na base de cálculo PIS e COFINS. Então, já anotei aqui as sugestões de vocês. A gente em breve vai estar trazendo aqui para as lives, fora os projetos de lei, né, galera? Que contencioso também. Tem aí os 10 projetos de lei apresentados, tem a PLP 17, tem essa discussão do voto de qualidade, de certa forma, antecipou um pouco dessa discussão da reforma do processo. Então, assim, a gente tem muita discussão pela frente. Eu queria aproveitar e agradecer a vocês por estarem aqui com a gente até as 21h07 nessa nossa primeira live do ano. Foi um prazer muito grande rever vários de vocês aqui com a gente e conhecer outros, né? Tem gente até do Pará aqui com a gente. Que bom, um beijo para vocês. Pois é. E dizer, Zé e Tati, que é uma alegria muito grande renovar esse ano aqui com vocês, nesse debate super legal, aprendendo sempre com vocês. Então, obrigada pela presença de vocês, pela companhia e pela parceria de sempre. Bom, gente, tributário é sempre uma montanha-russa, né? Mas é muito legal estar nessa montanha-russa com vocês. E muito bom os debates que a gente tem. Eu fico feliz de iniciar aqui o nosso ano de 2023 com as lives. Já começou bem e já estamos com uma programação quente, né, para as próximas lives. Para o Tributário na Mesa, nosso grupo de debates vai ser retomado. Então, sigam aí o Tributário em Jogo, fiquem de olho em todas as nossas notícias, que em breve teremos novidades aí, vamos divulgando os novos temas e debate não vai faltar. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado pela presença, pessoal. Um abração a todos, seguimos juntos. Até a próxima.